Boa noite, pessoal. E quem fala com vocês mais uma vez é o Osiel Lourenço, diretor editorial da Santorini. E nós estamos aqui hoje iniciando mais uma série de lives, onde nós estaremos falando nessa semana sobre fé e razão. Em que medida, em que maneira essas duas realidades podem se interagir, a fé e a ciência. E nós teremos aqui uma palestra hoje, uma conversa na verdade hoje, com o professor Ronei. Amanhã também um outro bate-papo com o professor Israel Trota. Na terça-feira estará aqui o Mário Trindade. Na quinta-feira o Renato e na sexta-feira o Fanuel. E a nossa intenção então é fazer uma conversa, um diálogo, de modo a entender as relações entre a fé e a razão. E por falar nisso, vocês estão vendo aí, ó, eu estou com esse livro aqui nas minhas mãos. É o mais novo lançamento da nossa editora, a editora Santorini, que é um livro que trata exatamente dessa temática. De autoria do autor Renato Torres, o livro A Fé Desencontrando a Razão, ou Encontrando a Razão, é o que há entre a ciência e a religião. Ou seja, esse é um debate bastante antigo. A ciência e fé podem andar juntas? Ou ciência e fé são dois elementos distintos? Enfim, esse é o tema central desse livro. E então nós estaremos aqui hoje conversando com o professor Ronei a respeito dessa temática, as relações entre a fé e também a razão. De um lado, nós temos a palavra de Deus, as escrituras, que são uma fonte da revelação divina. A escritura, ela é a palavra de Deus, que foi revelada aos homens, ou seja, a Bíblia sagrada, ela não é assim um tratado acadêmico ou um tratado científico. Ela não tem essa finalidade. A Bíblia é, antes de tudo, um texto que trata sobre a fé, sobre a revelação da vontade de Deus aos homens. Esse é o objetivo central da Bíblia. Ou seja, o texto bíblico, ele não tem a finalidade de ser um tratado sobre história, de ser um tratado sobre arqueologia, sobre botânica, biologia. Não. O texto sagrado, ele é essencialmente um texto de fé, onde trata a respeito da revelação divina. E de um outro lado, então, nós temos uma série de ciências, a geografia, a biologia, a botânica, a arqueologia, enfim, a ciência de maneira geral. Então, em que medida a gente relaciona a fé com a ciência? Como que a gente pode relacionar essas duas realidades? Conversando sobre isso durante essa semana. Você que está aí na sua casa, aí na quarentena, a gente, nós da editora Santorini, nós queremos aproveitar nesse período de quarentena para promover conteúdos aí para vocês. E acabou de chegar já aqui então, professor Ronei. Seja muito bem-vindo. Pastor, doutor Osiel, boa noite, meu querido. Um prazer me reencontrar com você agora aqui, através desse canal, e a minha expectativa é poder contribuir aí com os nossos internautas. É uma alegria estar com vocês aqui. Alegria toda nossa. Professor Ronei é professor já há muito tempo já na área da teologia, é mestre, tem mestrado em teologia pela faculdade aqui Batista de Curitiba. É uma pessoa, então, ali muito bem articulada no campo da teologia, dos estudos da Bíblia.
E então, ele é nosso convidado aqui nesta noite, para estarmos então conversando, né, aqui, batendo um bate-papo a respeito aí, de maneira específica, a respeito da fé e da Bíblia e da ciência, né? Ou seja, em que medida, né, a Bíblia ela se relaciona também com a ciência, né? E como eu estava dizendo para vocês também, antes de nós passarmos a palavra para o professor Ronei, nós, na editora Santorini, está lançando esse livro aqui, ó, A Fé Olha só. Desencontrando a Razão, né? Que é exatamente esse debate entre as relações entre a fé e a razão. Ou seja, é possível, né, nós harmonizarmos, articularmos a fé com a razão? Então, essa é a principal temática que nós estaremos discutindo aqui durante essa semana. Então, mais uma vez, professor Ronei, seja muito bem-vindo. E eu já quero então Obrigado, pastor. lançar aqui uma questão, uma primeira questão para a gente conversar, né? Então, nós temos de um lado, né, a Bíblia Sagrada, Uhum. né, a Escritura, que é, antes de tudo, um texto que trata sobre a fé, né, um texto que nós acreditamos que é fruto de uma revelação divina. Né? E de um Uhum. outro lado, nós temos, então, né, na nossa sociedade, a ciência, nós temos a história, a sociologia, a química, a botânica, a arqueologia, enfim, como então é possível a gente relacionar, ou essas duas coisas andarem juntas, a Bíblia Sagrada e a ciência? Pastor Osiel, eu queria começar aqui parabenizando, já vou responder, eu vou tentar responder, né, a pergunta, mas quero parabenizar pela temática, viu? O assunto é um assunto atual, é um assunto muito importante, inclusive, né, para nós cristãos, para a igreja. Não dá para negar as contribuições da ciência, né? Aliás, acho que um momento como esse que nós estamos vivendo, de isolamento social, né, a gente tem visto aí a importância da academia, da pesquisa científica num momento como esse, mas ao mesmo tempo, pastor José, é curioso porque também se valoriza a espiritualidade. Você tem filósofos falando disso, você tem sociólogos e, claro, teólogos, né, líderes cristãos que estão abordando essa questão. Nós temos aí, pastor Osiel, a gente poderia colocar é, pelo menos duas, eu acho que existem algumas posições, talvez duas mais destacadas. Existe aquela que tenta conciliar, né, a, a ciência com o texto bíblico, e às vezes até levando, de certo modo, isso a radicalismos. Existe uma outra posição, que é aquela posição que defende uma autonomia de ambos os lados, então ciência é ciência e Bíblia é Bíblia, e não dá para conciliar as duas coisas, aí você, né? E parece que existe não sei se eu poderia falar, uma posição assim que seria talvez um meio termo, que é justamente aquela que ela respeita os cânones de cada área, né, da área bíblica e da ciência, mas ao mesmo tempo ela tenta mesclar, ela tenta estabelecer ali algumas conexões possíveis, né? Eu te confesso, pastor Aziel, a gente vai desdobrar o assunto aqui, eu te confesso que esse é um assunto sobre o qual eu me debrucei muito, principalmente a apologética trabalha muito isso, né? Eu li muito Norman Geisler, um autor, né, faleceu agora recentemente. O Geisler trabalha muito essa questão da ciência da fé. E eu começaria, pastor Zé, dizendo o seguinte: eu acho que uma conciliação irrestrita ela não é possível. Eu sei que é polêmico já colocar isso aqui de partida, né? Mas eu acho que essa conciliação irrestrita ela não é possível. Mas eu vou explicar por quê. Essa conciliação ela não é possível quando você tenta encarar a Bíblia em termos científicos. Então, eu acho que essa conciliação ela você não vai conseguir, por exemplo, a ideia de uma terra jovem, né, que foi defendida durante muito tempo. A gente sabe hoje que essa é uma ideia absolutamente rejeitada pela ciência, né, a geologia, os estudos em torno da astronomia têm mostrado, etc. Né? Então, você levar essa conciliação a extremos, no sentido de olhar para a Bíblia e querer ver a Bíblia como uma espécie de livro científico, eu acho isso muito problemático. Eu vejo essa tendência no criacionismo, né, uma corrente bem conhecida no Brasil, né, tem pessoas sérias envolvidas, é claro, mas
Eu, particularmente, pastor Zé, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque para mim fica muito evidente que a Bíblia, ela é um livro que ela é escrito com uma linguagem coloquial para os escritores, né, no seu tempo, na sua época, aquilo que na exegese a gente chama de Sitzenleben, né, o lugar da vida, o ambiente ali onde esses autores estão, que é o lugar geracional do texto bíblico, né, que gera, que contribui para trazer o texto bíblico. Então eles estão usando a sua linguagem, estão falando a partir da sua perspectiva. Só para ilustrar isso, pastor Aziel, para que eu me faça entender. Quando eu leio lá Josué, a Bíblia fala que o sol parou. Eu não entendo aquilo em termos astronômicos como nós conhecemos a astronomia hoje. Eu acredito que ali o autor ele está escrevendo da perspectiva dele, né? Ele está colocando da perspectiva dele, de alguém que olha para o céu em um determinado horário do dia, vê o sol numa posição e depois vê o sol em outra posição. Então ele está falando nessa perspectiva. Levar essa leitura científica para dentro do texto bíblico, pastor Osiel, em minha compreensão, é violar a própria intenção exegética do texto bíblico. Porque o texto bíblico ele não pretende nos comunicar uma mensagem científica, vamos falar assim. O texto bíblico é uma revelação de Deus, é uma mensagem de Deus. Para falar aqui nos termos de Gerhard von Rad, um importante teólogo bíblico do Antigo Testamento, teólogo alemão, ele vai dizer que, falando do Antigo Testamento, mas a gente pode estender isso para toda a Bíblia, ele fala da intenção querigmática do Antigo Testamento. Então ele não está preocupado em comprovar historicamente o Antigo Testamento, arqueologicamente. Ele está dizendo o seguinte: o Antigo Testamento ele possui uma intenção querigmática. A palavra querigma, né, que significa proclamação. Então eu tento caminhar nessa direção, pastor Aziel. Não que eu entenda que os dois lados sejam antagônicos, não. Mas eu entendo que cada um tem o seu status, né, tem a sua forma de se colocar, que precisa ser respeitado, e querer conjugar isso de maneira irrestrita em alguns momentos pode violar os cânones, ou de um lado ou de outro. Então, só para finalizar aqui essa questão, para tentar assim, ser bem claro, né, porque o assunto realmente é abrangente e requer realmente até de repente aí um segundo momento, né, pastor Zé, eu acho que vale a pena, já estou deixando a sugestão aqui, né? Então, assim, o assunto realmente é muito abrangente, mas um exemplo, Gênesis capítulo 1. Eu, particularmente, pastor, eu acho que a gente não deve gastar muito tempo tentando explicar se os dias de Gênesis 1 e 2, né? Se os dias de Gênesis são literais ou se são longas eras geológicas. Por quê? Porque não é essa a intenção do autor do Gênesis. Ele não está preocupado em dar uma explicação científica, astronômica, geológica da origem da Terra. O que ele quer mostrar, a teologia de Gênesis, é a seguinte: Deus criou todas as coisas. Veja, a Bíblia ela já parte do pressuposto de que Deus é o criador de todas as coisas, de que Ele é o princípio de todas as coisas, de que Ele estava no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Desculpe se eu fui longo demais na resposta, pastor Zé. Vai me controlando aí. Tá ótimo, muito claro a sua explicação. E a gente realmente a gente observa que até alguns movimentos, né, no próprio meio cristão que querem inserir disciplinas, né, da ciência para tentar provar algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, provar através da biologia, né, de Gênesis, capítulo 1, ou provar através da biologia a Arca de Noé, enfim, né? A gente vê esses tipos de movimentos no meio cristão de algumas pessoas que acham que a ciência ajuda a provar, né, as verdades da Bíblia, né? Então, isso que você falou é muito importante para isso, né? Porque, principalmente Gênesis, assim, né? Se a gente tentar encontrar todas as respostas de Gênesis, a gente não vai encontrar. Né? Não vai. A conta não fecha, pastor Oziel. Não fecha. Como a gente vai encaixar os dinossauros em Gênesis? E tem gente que acha que é possível fazer isso, né? Através da biologia, da ciência. Então, eu acho que tudo parte a partir da maneira como a gente interpreta a Bíblia, a maneira como a gente entende o texto bíblico. Ou seja, o texto bíblico, como você muito bem pontuou, ele não quer provar nada, né? Mas ele quer
demonstrar quem é o Criador de todas as coisas, né? Que é o próprio Deus, né? sim, E, sim. então, professor Ronei, quando a gente olha para o outro lado, né? Quando a gente olha para a ciência, Uhum, há espaço na ciência para a fé? Porque há também alguns círculos do mundo científico, né? E quando fala, né, de espiritualidade, quando fala de religião, eles não querem nem saber, né? Eles acham que a uhum, ciência ela deve ser produzida e pensada única e exclusivamente por elementos racionais e científicos, assim. Enfim, uhum. é possível a ciência, em algum momento, se abrir para a fé? Ah, Pastor Uziel, essa pergunta ela é muito interessante. Existe sim espaço, mas eu insistiria na colocação que eu fiz anteriormente, porque são modos operantes diferentes, né? Então você tem um modo de operação na religião, você tem um objetivo na religião e você tem na ciência outro objetivo, outro modo de operação. Isso não necessariamente seja sinônimo ou é sinônimo de antagonismo, não necessariamente. Mas são objetivos diferentes, são modos de operação diferentes. Veja, pastor, eu estou falando a condição de um teólogo, né? Não estou falando a condição de um cientista. Mas ouvindo cientistas, no Brasil a gente tem o Marcelo Gleiser, por exemplo, que é uma referência mundial, inclusive, e vários outros. E conquanto a gente sabe que a maioria da comunidade científica ela é composta por pessoas que se declaram ateus, né? Isso é um fato. Mas você tem um número expressivo e significativo de pessoas que, mesmo com alta formação acadêmica, mesmo com alta titulação acadêmica, e mesmo, inclusive, com uma produção científica nos seus respectivos contextos, essas pessoas manifestam a crença no Deus Criador. Muitos têm uma vida de piedade, uma vida de devoção, né? Então, e isso em todas as áreas, né? Falando aqui com você, pastor Zé, eu estou me lembrando de algo que aconteceu ontem. Eu postei um vídeo que eu gravei para o canal falando justamente sobre apologética. Aí uma pessoa que está na minha lista de transmissão é um colega meu, uma pessoa muito bacana, inclusive, mas ele desacreditou, né, de alguns pressupostos fundamentais da fé cristã. Um desses pressupostos, a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E aí, quando ele me mandou a mensagem, ele falou bem assim, Rony, eu não sei como que você consegue acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aí ele começou a citar alguns autores, ele citou alguns nomes realmente que são nomes assim que ele leu, né? E ele falou, não sei se você já leu esses autores, mas e aí ele citou lá aquele, oh meu Deus, deu um branco agora, é um arqueólogo muito famoso, israelense, né? Que publicou um livro intitulado A Bíblia Não Tinha Razão. É, É é uma Einstein? Finkenstein, exatamente, obrigado. Eu sempre esqueço o nome dele, sempre dá um branco, não sei por quê. Israel Finkenstein, na verdade, é o nome dele, não é isso? Exato. E o Finkenstein, diga-se de passagem, é um arqueólogo sério, um arqueólogo respeitado, né? Aí ele citou também o Bart Ehrman. Bart Ehrman é outro nome também da área da crítica bíblica, né? Da manuscritologia bíblica, trabalha manuscritos bíblicos e é, sem dúvida, também uma autoridade mundial. Aí, na resposta que eu dei para esse amigo meu, eu dei essa volta toda para chegar aqui, né? Aí eu até falei com ele, falou, oh, rapaz, você está usando o argumento da autoridade, então eu vou usar o argumento da autoridade também, né? Eu acho que no final é uma questão mesmo de uma escolha pessoal, né? A gente se apega a essa evidência, isso prova, isso não prova, mas como você falou, pastor Osiel, a conta não fecha. Então no final eu acho que acaba sendo mesmo uma escolha pessoal. Aí eu disse para ele, falou, oh, você citou o Bart Ehrman, por exemplo. O Bart Ehrman negou realmente os principais pressupostos do cristianismo, é um crítico bíblico, né, um estudioso respeitado, mas o professor dele, o Bruce Metzger, uma autoridade mundial em grego no Novo Testamento, não só acreditava na Bíblia como palavra de Deus, como defendeu a ideia de um cânon fechado, né? Aí eu coloquei isso para ele. E foi um erudito, uma autoridade também respeitada mundialmente. Falei também, a gente poderia falar no campo da arqueologia, já que ele citou o Finkelstein, né, a gente poderia citar aí o William Foxwell Albright, um outro nome, foi considerado aí o pai da arqueologia bíblica, né? Então um nome muito importante também, e ele caminhou nessa direção, ele via nas descobertas arqueológicas uma evidência
contexto bíblico, né, das narrativas bíblicas. Então eu prefiro, pastor Oziel, falar em termos de evidência, não de prova. Eu acho que quando você fala da Bíblia em termos de prova, você está abordando a Bíblia de maneira reducionista. A Bíblia não pode ser submetida a isso. A gente pode até falar de evidências, mas não que a gente dependa delas. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, e o fato também de uma pessoa, porque se tornou um cientista, né, porque se tornou um pesquisador, para mim está mais do que claro, pastor Oziel, que essa necessidade que o ser humano tem, inerente nele, né, a, da sua espiritualidade, a de cultivar uma devoção, essa necessidade não necessariamente ela deixa de existir porque a pessoa escolheu um caminho de racionalidade, de pesquisa, até porque a espiritualidade não necessariamente é antagônica à racionalidade, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Aliás, eu vou mais longe, pastor Ezel, eu defendo que uma espiritualidade sadia e bem equilibrada, ela está alinhada. Né? O cristianismo ele é racional, a fé é racional. Eu sei que isso choca muita gente, mas é importante falar isso, né? Porque existe uma diferença entre fé e fideísmo. Né? Então eu sigo uma religião de maneira irrestrita e sem pensar no que eu estou acreditando ou defendendo. Né? Aí a gente volta lá no Lord inglês, o grande teólogo John Stott, né? Crer é também pensar. Uhum. Então, considerando tudo isso aqui, pastor Oziel, sim, eu acredito que há lugar no sentido de que o cientista é alguém que precisa de Deus e ele se abre à fé. Nós temos vários exemplos, inclusive, né? Na filosofia, a gente tem o Anthony Flew, desculpa, não sei a pronúncia exata do sobrenome dele, ele, um filósofo respeitado também, e que se converteu na velhice, inclusive, já, né? Surpreendeu os pares dele, né, com a sua conversão e veio a Cristo. A gente tem um outro nome famoso mundialmente, C.S. Lewis, né? Muito com o autor das Crônicas de Nárnia, né? Saiu também do ateísmo e veio para o cristianismo. Então, nesse sentido, eu acho que sim. O que eu não acho que pode acontecer é a religião orientar o modus operandi da ciência. Nesse sentido, eu acho que não há lugar. Mas quanto ao cientista em si, sim, essa abertura, acredito que ela sempre existirá, ela sempre haverá. Uhum. Não, perfeito, né? Eu acho interessante quando você fala de que elas não são antagônicas, mas cada uma tem o seu papel. Né? O que acontece Exato. quando uma quer entrar na seara da outra, assim, né? Então, realmente isso é um grande problema. E quando você falava também a respeito, né, dessas relações, né, entre a fé e a ciência, a Bíblia e a ciência, eu me lembrei um pouco também dessas relações entre também a teologia. Né? A gente sabe que a teologia ela é, né, um estudo, né, racional sobre Deus. Né? Quando a gente vai estudar a teologia, sim, nós usamos ferramentas, né, acadêmicas, científicas, para tentar, né, compreender, né, enfim, né, a vida, Deus, as escrituras, enfim, né, a teologia ela tem então pressupostos acadêmicos, científicos. Inclusive, por falar nisso, né, durante muito tempo houve ali, né, um certo preconceito com respeito à teologia, justamente porque se usava esse argumento, não, que a teologia ela esfria a fé, a teologia ela vai te fazer você desviar dos caminhos do Senhor, né? Ou seja, havia todo esse preconceito em relação né, ao estudo teológico, né, a maneira como a gente faz teologia. Então, diante disso, né, professor Rony, a parte da sua própria experiência, né, a teologia, o estudo acadêmico, ele tem essa capacidade de afastar alguém de Deus? Dias atrás, pastor Oziel, a gente está falando aqui em ciência e fé, há um teólogo, filósofo também, filósofo cristão, que eu admiro muito, que é o doutor William Lane Craig. Ele está, inclusive atualmente ele luta, né, com uma doença, né, passa por esse processo, mas continua produzindo, continua gravando, atendendo convites, né? Ele, vendo uma fala dele justamente sobre isso, eu achei muito interessante uma coisa que ele colocou, e eu quero compartilhar com os nossos internautas aqui agora,
que é justamente o seguinte, que eu vivi isso na prática, pastor Zé. Você sabe que eu sou de tradição pentecostal, né? Não nego as minhas origens, e como bom pentecostal eu ouvi muito isso, né? Eu venho de uma época, pastor Zé, que a gente ouvia assim, teologia, caramba, aquela coisa assim, né? Eu lembro disso assim e olho para trás, é até engraçado, né? E o Dr. Craig, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim que muitas vezes o jovem, quando vai para uma faculdade, quando vai para um seminário, e esse é um fenômeno mais recente entre pentecostais, né? Que os jovens pentecostais agora estão indo para as faculdades, estão indo para as universidades, né? O que até há 15, 20 anos atrás não era tão comum, né? Na minha época mesmo de juventude, faculdade não era para todos, né? Era uma coisa assim, quem tinha uma faculdade, quem tinha uma pós-graduação era um semideus, né, pastor Ziel? Então, Sim. doutorado, então, era uma coisa impensável, né? Mestrado era uma coisa impensável, né? E você falava de teologia, era aquele pavor, né? E mas o Dr. Craig ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim que muitas vezes o jovem ele vai para uma faculdade, vai para um seminário e ele abandona a fé cristã porque ele não tem o que pôr no lugar, né? Ele vai chegar ali, ele vai se deparar com professores que naturalmente vão questionar, que vão muitas vezes. Não dá para negar que no ambiente acadêmico você vai precisar se deparar com professores que são céticos em relação à fé cristã, isso pensando a academia não teológica, né? A gente está pensando aí a academia de um modo geral, né? No sentido lato do termo. Então, você vai se deparar com professores assim que vão questionar, que vão mexer realmente. E nós não podemos negar, pastor Uziel, eu estou diante de uma pessoa que é honesta intelectualmente, eu posso falar isso aqui com você, com as pessoas que nos acompanham. Toda religião, a minha, a sua, você que nos assiste, toda religião ela tem as suas contradições, né? Ela tem as suas contradições. Então, o jovem chega ali na faculdade, muitas vezes, o professor vai mexer justamente naquilo, né? E ele, por não ter o que colocar, né, ele, por não ter o que contrapor, ele fica balançado, ele desacredita de tudo, ele volta da faculdade cético. Mas por quê? Porque ele não teve a oportunidade, muitas vezes, de construir um arcabouço teológico, um conhecimento elementar da fé cristã. Eu, quando fui fazer a minha faculdade de teologia, pastor Oziel, eu estudei numa faculdade que era muito aberta, embora uma faculdade de teologia, mas era uma faculdade muito aberta realmente, né? A gente tinha lá uma série de professores de diferentes matrizes religiosas, houve caso até de professores agnósticos, ateus, né? Isso acontece também na academia teológica. E só que quando eu fui para fazer o curso, eu já tinha uma longa entre aspas, né? Eu comecei a ler teologia com 14 anos de idade. Então eu já vinha lendo bons autores, eu já vinha lendo exaustivamente a Bíblia e, sobretudo, pastor Oziel, eu colocaria aqui o fator experiência pessoal com Deus, uma experiência real de conversão. Isso conta muito, né? Eu sei que parece discurso de pentecostal, mas, mas isso é um fato. Então, o fato de você ter uma experiência realmente com a vida cristã, com as disciplinas da vida cristã, a oração, a leitura da Bíblia, né, a frequência aos cultos, isso é fundamental. Então, quando eu cheguei na faculdade, pastor, eu já tinha alguma coisa para colocar no lugar. É claro que hoje, quando eu olho para trás, né, muitas das coisas que, inclusive, eu usei lá atrás, eu já revisitei, eu já repensei, né, isso é normal. O processo de esclarecimento é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, me foi muito útil, porque talvez ali, se eu tivesse me deparado com aquilo tudo, não tivesse o que colocar, o que apresentar, eu teria me perdido, eu teria saído, não, Deus não existe, está tudo errado, e na verdade não é por aí, não é esse o caminho, né? Uhum. Não, perfeito, perfeito. E assim, olhando, né, assim, para o que acontece quando esse jovem chega na universidade, é interessante, né? Claro que algum desses jovens, né, aquele jovem que cresceu na igreja, né, que frequentou desde criança a escola bíblica dominical, depois, né, virou adolescente, jovem, passou no vestibular e foi para a faculdade. Realmente, tem muitos desses jovens chegando lá, alguns deles, de fato, eles vão lá ouvir o professor falando contra Deus, a Bíblia, e Uhum. alguns deles realmente vão sentir a sua fé ali esmorecer e vão abandonar. Agora, há outros também que irão fazer um outro caminho, que é aquele caminho do confronto, né? Sim, sim. O professor fala uma coisa, eu não acredito em Deus. Como assim, professor, não acredita em Deus? Deus existe Sim, sim. sim.
Ou seja, ele vai para o confronto, né? E na maioria das vezes, esse confronto ele acontece só a partir de argumentos da fé. Não, professor, eu Uhum, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, professor, Jesus, ele é Deus sim. Ou seja, acontece toda uma argumentação, né, em um campo, né, um campo científico, apenas usando discursos e argumentos da fé. Então, eu acredito que isso é um problema também, porque, mas isso acontece, por quê? Porque não houve um preparo também desse jovem ao chegar exato, à universidade, exato. né? Além desse jovem ele ter, né, ter uma fé abalizada, né, como você teve, né? É, Uhum. conhecer bem, né, a fé, a teologia, mas ele precisa também ter um arcabouço que ele seja capaz de dialogar com aquele professor, né, que ele seja capaz de conversar com aquele professor e colocar os seus argumentos, não é? Sim, com certeza, pastor, com certeza. E a sua fala, ela é muito importante, pastor Oziel, porque o que que eu percebo hoje, né? A gente tem assim uma, eu não sei como que está isso aí no sul, mas aqui no sudeste onde eu estou, eu tenho, e eu suspeito que essa seja uma realidade nacional. O que que eu noto, pastor? Os discursos de fé empobreceram muito, né? Então você tem um empobrecimento nos discursos de fé nas nossas igrejas, né? Tem dias que é até engraçado, né? A gente vai para o culto e na Assembleia de Deus, isso infelizmente é muito forte. Eu vou falar da minha denominação, né, do meu recorte denominacional, mas esse não é um problema só da Assembleia de Deus. E aí, às vezes, você vai para o culto e você vai naquela expectativa, como todo cristão, né? Bom, vou cultuar a Deus, vou ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes você percebe que a pregação, mormente a pregação pentecostal, pastor Aziel, ela se resumiu a discursos de autoafirmação religiosa. Não sei se vocês que nos assistem já perceberam isso, né? São discursos de autoafirmação religiosa, quando não discursos moralistas, que ficam apontando os erros e fracassos morais dos outros. E a gente sabe que o evangelho não é isso, né? O evangelho não é isso, a pregação evangélica não é isso. Então você tem um empobrecimento muito grande da fé, e isso é lamentável, pastor Aziel, dos discursos de fé, perdão. E isso é lamentável por quê? Porque a gente acaba deixando de usar um espaço precioso nos nossos cultos, né? Para justamente fazer isso que o senhor acabou de elencar, pastor Aziel, que é levar conteúdo bíblico. Veja, as nossas pregações parece que cada vez mais elas são menos teológicas e mais pragmáticas. Eu não sei como está a situação aí no sul, pastor, mas aqui no sudeste a coisa está feia. Então, assim, é desafiador, porque a pregação se tornou muito pragmática, né? Aquela coisa, ah, aqueles discursos ufanistas e utópicos, né? Discursos ufanistas e utópicos. Deus vai te levantar, Deus vai soprar o seu nome pelos quatro cantos da terra, você vai vencer seus inimigos, com Cristo é vencer ou vencer, agora é só vitória. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que a vida cristã não é isso, né? Eu estou aqui com você hoje conversando, a gente está aqui nessa live, falando do Evangelho, falando de Jesus, pastor Zé, mas amanhã, quando eu levantar, quando eu for para o meu trabalho, quando eu for lidar com as pessoas, eu vou estar cheio de problemas, cheio de desafios. Então, a gente não vai vencer sempre, essa é a verdade. Nós amargamos derrotas, fracassos morais, inclusive, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, eu penso que a gente precisa resgatar e elevar o nível da pregação hoje, pastor Aziel, como nunca antes, no sentido de que a gente leve o evangelho assim como Jesus fazia, que é o nosso paradigma maior. Porque Jesus, eu até escrevi isso, pastor Aziel, e vou falar para vocês aqui agora. Jesus, ele falava da vida e para a vida, né? O discurso de Jesus ele era absolutamente celestial, mas absolutamente terreno. Ele está falando para pessoas e ele está usando as realidades que envolviam essas pessoas. Ele fala do vento, ele fala da semente, ele fala de duas mulheres moendo, ele fala de coisas que faziam parte da realidade das pessoas, né? E a gente convive hoje com uma pregação que é utópica, né? Você vai lá e, só para exemplificar isso, pastor Oziel, eu vi levantar-se no Brasil uma geração de jovens pentecostais pregadores que se iludiram com a ideia de que iam ficar famosos, iam ter uma agenda, iam viajar o Brasil. Resultado disso, não se qualificaram, não estudaram, não fizeram uma faculdade, chegaram aí na casa dos 30, 40 anos frustrados, porque acreditaram, não, porque Deus me prometeu, né? Então, assim, eu acho que a gente perde uma oportunidade muito boa de usar o púlpito cristão para levar o evangelho de modo integral,
contempla o homem, né? A gente na educação fala tanto disso, né, pastor Aziel? Educação integral, né? Até está no título da minha dissertação de mestrado, né? Então, você pensar o ser humano no seu conjunto, né? Então, você leva o evangelho, chama a pessoa à realidade, falando de questões que envolvem a realidade das pessoas, né? Então, na minha igreja mesmo, toda vez que eu vou pregar, pastores, eu já estou encerrando aqui minha resposta, toda vez que eu vou pregar, eu procuro sempre abordar temas que sejam práticos, teológicos, bíblicos, teóricos, mas práticos. Falar de coisas que envolvem as pessoas, necessidades da igreja, né? E é muito comum as pessoas virem a mim e falar assim, Rony, e olha que na verdade, pastor Zé, eu não sou pregador, eu sou um ensinador que prega de vez em quando, né? Eu não tenho a vocação da pregação, eu prego como na condição de um ensinador, né? E as pessoas vêm a mim e falam, Rony, a gente não ouve isso. Então você percebe nas pessoas, justamente, pastor Oziel, essa sede por uma pregação, por uma melhora na qualidade do conteúdo daquilo que é colocado para a gente nas igrejas hoje, né? Então, acho que uma live como essa que a editora Santorini está promovendo aqui, ela tem uma utilidade que é incalculável para a igreja, para aqueles que nos assistem, né? E prestam um grande serviço aí para a igreja, sem dúvida. Uhum. Não, ótimo, ótimo, perfeito, né? Inclusive, eu quero dizer também para quem está ouvindo aqui, que aqui embaixo ó, tem uma setinha, pessoal. Vocês apertam também essa setinha aqui embaixo, que vocês podem indicar outras pessoas para ouvirem aqui, participarem da live também, tá? Ouvir essas palavras preciosas aqui que o nosso convidado, o professor Ronei, está nos trazendo. Eu já tinha participado de umas lives aqui no Insta, mas eu não sabia desse recurso. Aprendi agora com você, meu pastor. Apertando essa setinha aqui, ó, consegue direcionar para outras pessoas. Ah, que legal. Um abraço também, Garelli, bom amigo. Deus abençoe sua vida também. Então, professor René, então, quando a gente fala, né, dessas relações, né, entre a nossa fé, entre a nossa espiritualidade, né, e em que medida, né, a gente também tem que abrir espaço para outras realidades da vida, né, da vida concreta, né? Então, assim, ó, quais são os prejuízos que a gente pode trazer para a nossa vida quando a gente espiritualiza tudo, né, tudo é espiritualizado, e esquece, né, e menospreza essas questões reais, concretas da vida. Ou seja, quais são as principais consequências de viver uma vida assim? Pastor Zé, uma pergunta, como todas as outras, né, que foram colocadas, essa também é uma pergunta muito importante. A teologia, principalmente hoje, pastor Zé, eu acredito que mais do que nunca, não dá para pensar a teologia de modo totalmente restrito, né? Não, é teologia, eu não dialogo com nenhuma outra área de conhecimento, eu não dialogo com nenhum outro teórico de outra área. Eu acho que isso é altamente prejudicial no sentido de que, pastor Zé, tentando responder assim de modo bem objetivo a sua pergunta. O resultado disso é o que eu tenho chamado isso de teologia em si mesmada. É, na verdade, uma teologia arrogante, né, que se fecha em si mesma e acaba muitas vezes, inclusive, sendo radical demais e insensível àquilo que na filosofia é chamado de condição humana. A condição humana ela é passiva de falhas, de limitações, e a gente convive hoje com uma teologia, pastor Uziel. Nós estamos aqui na... Desculpa, pastor, não quero ser... Não quero parecer polêmico aqui, né? Eu acho que há questões que a gente precisa abordar, precisa colocar, e esse é um espaço fantástico para isso, né? A gente convive no Brasil hoje, e eu lamento muito isso, né? Quando você olha no YouTube, por exemplo, a gente convive com uma teologia radical e cruel, uma teologia que exige das pessoas uma espiritualidade que, na verdade, nem as pessoas que estão falando aquilo conseguem viver, né? Então, esse tipo de teologia não é coerente com a vida, né? Esse tipo de teologia não é coerente com a realidade. Aí eu vou voltar novamente lá na linguagem filosófica, né? Na condição humana. Então eu penso que esse diálogo com outros saberes claro, com a própria teologia, me leva a produzir aquilo que eu chamo, pastor Oziel, de uma teologia humanizadora, né? No sentido de que eu defendo cânones, eu defendo verdades absolutas, eu defendo valores
mas eu não coloco a ortodoxia acima do ser humano, né? Eu não coloco a ortodoxia, o apego a dogmas acima da vida humana, né? Então, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu ensino esses valores às pessoas, que são os valores ensinados por Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, que molda o caráter do homem, que transforma o homem, mas eu não levo isso a extremos. Então, acho que o pior resultado que pode acontecer, e está acontecendo hoje, pastor Osiel, nas nossas igrejas, é justamente isso. É quando a gente vê pessoas que são detentores de um grande conhecimento teológico, mas absolutamente insensíveis ao próximo, insensíveis àquela pessoa que fracassou moralmente. Eu vi casos na igreja, pastor Osiel, de pessoas que contribuíram durante anos, e por causa de um deslize moral, essa pessoa simplesmente foi quase que execrada da comunidade de fé, né? Então isso eu chamo de teologia cruel, teologia insensível, uma teologia, são pessoas que dominam cânones teológicos, mas na vida, nas relações interpessoais, elas não conseguem reproduzir o principal do evangelho, que é o amor ao próximo, a tolerância, a capacidade de ajudar as pessoas sem colocar condicionamentos, né? Não, eu soube de um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci, inclusive, pastor Aziel, é uma mulher que se envolveu numa relação extraconjugal, perdeu o casamento, né, aquela confusão toda que vocês já sabem. E um pastor amigo meu acolheu ela, né, e recebeu ela e começou a incluí-la na comunidade de fé e dar a oportunidade a ela para se integrar com os demais conjuntos da igreja, não para ter cargos oficiais na igreja, né, mas para estar dentro da comunidade, participar. Alguém passou na rua, viu ela cantando, né, e usou aquilo para criticar o pastor, né, porque o pastor estava... Então você vê, a gente convive com essas leituras radicais, pastor Aziel, que é justamente nós que temos uma... Né, você melhor do que eu sabe disso, quando você começa a dialogar com autores, quando você começa a olhar para além desses limites, você começa a produzir uma teologia, não é uma teologia, pelo contrário, que vai romper com os valores cristãos, que vai romper com os cânones, não, nada disso, mas você começa a perceber que o radicalismo precisa ser evitado, né? Você começa a expandir os horizontes e entender que a vida humana tem as suas vicissitudes, tem as suas complexidades, né? O ser humano ele é passivo de limitações diversas, então a gente precisa pensar realmente esse diálogo. Eu talvez seja a pessoa mais suspeita para falar aqui, pastor Zé, porque eu estou publicando uma enciclopédia, o título da obra é Enciclopédia Teológica numa perspectiva transdisciplinar, né? Então eu defendo justamente esse diálogo. Na psicanálise, eu aprendi coisas extraordinárias, né? E foi através da psicanálise que eu deixei um senso de culpa exacerbado. Veja, a religião, às vezes, ela acaba produzindo em nós não um senso de arrependimento, mas ela leva ao excesso do senso de culpa. E o senso de culpa, ele te adoece, ele não te eleva, ele não te leva a crescer. Então, quando eu passei pela psicanálise, foi justamente no diálogo com a psicanálise que eu rompi com esse paradigma, vamos dizer assim, né? Na pedagogia, por exemplo, no meu diálogo com a pedagogia, eu aprendi a importância do erro na existência humana, né? O erro como um espaço pedagógico, o erro como uma possibilidade pedagógica. Olha que coisa interessante, né? Aí você vai para a filosofia, que é tão demonizada na igreja, né, pastor Ezel? A gente ainda convive com isso, a filosofia é tão demonizada, né? Nietzsche, falam tão mal de Nietzsche na igreja, né? Falam mal de Nietzsche, falam mal de Heidegger, falam mal de tantos outros. Então, você vai para a filosofia, poxa, caramba, você chega lá e você se depara com conceitos assim, você fala, nossa, olha que contribuição extraordinária. E eu não deixei de ser crente porque li esses autores, porque passei por essas ciências, né? Estamos aqui falando do Evangelho, estamos aqui falando de Jesus. Para concluir a minha fala, pastor Aziel, eu acho que a gente precisa entender que esse diálogo ele pode ser usado em favor da proclamação do Evangelho. Por exemplo, Paulo, quando ele está ali em Atenas, no Areópago, né? Se você ler com atenção o texto de Atos 17, aquele discurso é altamente filosófico. Paulo está falando dentro de aspectos filosóficos, porque ele está falando a ouvintes que estavam acostumados com filosofia. E ele só teve condições de falar porque ele também conhecia a filosofia, né? Alguém diz assim, não, mas a filosofia tem conceitos lá que são contrários ao evangelho, mas a teologia também tem. Se você for olhar, né, algumas propostas teológicas, nós entendemos que elas contrariam o evangelho, e nem por isso nós deixamos de estudar teologia, né? Então, se eu for tomar isso como princípio para não estudar, pastor Zé, no final a gente não vai estudar nada.
Então eu penso que nesse momento é a gente seguir o princípio paulino, né? Eu ouço tudo, leio tudo, mas retenho o que é bom e procuro, acima de tudo, ter as escrituras como crivo daquilo que eu estou lendo. Uhum. Ótimo, ótimo. É uma coisa que você falava, que chama muita atenção também, é nós, né, enquanto cristãos, pentecostais, nós valorizamos muito a experiência, né, religiosa, a Uhum. experiência com o Espírito Santo, e acreditamos, né, que o Espírito Santo ele pode, né, nos ajudar na superação de problemas emocionais, espirituais, enfim, né? Só que às vezes algumas pessoas acabam tomando esse discurso para menosprezar, por exemplo, algumas ciências como a psicologia, como a própria Uhum. psicanálise que você citou aí, né? E a gente Sim, acaba às vezes sim. pegando, né, por exemplo, depressão às vezes, né? Eu já vi muito algumas situações dessas. As pessoas às vezes dizer que a pessoa estava deprimida, mas aquilo era obra do diabo. Enfim, Sim. Deus acaba Aham. espiritualizando uma coisa que é todo que diz respeito ao ser humano, às suas carências, às suas Exato, questões, às suas dificuldades. E, enfim, né, a pessoa acaba espiritualizando uma coisa que é totalmente humana. Então, exato. você que estudou psicanálise, né, é possível, então, a gente, a gente relacionar, né, a nossa fé, a nossa crença, a nossa espiritualidade, aquilo que a gente crê, né, do Espírito Santo, é preciso a gente conciliar isso com a psicanálise e a psicologia também. Sim, eu acredito muito, pastor Zé, que é possível sim buscar contribuições até para se conhecer melhor, né? Eu participava de uma live nesta semana com um pastor aqui da Grande Vitória, um amigo meu, pastor Alain, e a gente falava justamente sobre isso. Eu acho que uma das grandes contribuições da psicanálise, quando você vai, e da psicologia também, né? E da psicologia também, quando você vai para. Desculpa estar falando mais psicanálise, porque é a área que eu não exerço a profissão, né? Aliás, eu nem tenho pesquisado hoje na psicanálise, questão de tempo, fator tempo, mas eu me formei em psicanálise no ano de 2014, eu fiz o curso, né? Coordenei também um curso de psicanálise, então é, é um ambiente mais familiar a mim, né? Vamos dizer assim. E, pastor Oziel, uma das grandes contribuições da psicanálise é justamente esse autoconhecimento. E pode parecer óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas as pessoas muitas vezes elas passam a vida inteira sem conhecer determinadas facetas do seu próprio caráter. Ou às vezes identificam essas facetas, mas não conseguem mudar. E não conseguem mudar por quê? Porque uma das razões possíveis é porque não busca justamente uma ajuda de um profissional de uma dessas áreas, seja da psicologia, seja da psicanálise. Na faculdade onde eu trabalho, eu tenho lá uma colega que é coordenadora do curso de psicologia. Eu conversava com ela sobre temperamento, né? E você vê em poucos minutos de conversa com um profissional da área, como que aquilo abre o seu horizonte. Ela falou uma coisa para mim que foi um insight, né? Ela disse assim, eu falei para ela do meu temperamento predominante é melancólico, né? Eu sou profundamente melancólico. Aí ela disse assim, mas Rony, não adianta você reconhecer o temperamento é um passo, você precisa também reagir a ele, né? Você precisa também buscar dar respostas. Porque um melancólico profundo como eu, pastor Osiel, ele pode. Existem aspectos negativos em todos os temperamentos, né? Temperamento a gente não aborda em termos de melhor ou pior. Essa é uma abordagem errada dos temperamentos, né? Temperamento você aborda em termos de prós e contras. Já diria Tim LaHaye, né? Lá em Temperamento Controlado pelo Espírito, né? Então você considera temperamentos em termos de prós e contras. E um dos contras, né, do temperamento melancólico é justamente essa coisa de se fechar, né, muito introspectivo demais. E você imagina uma atividade como a minha, pastor Uziel, se eu for me entregar ao meu temperamento, né? Então você imagina que desastre. Então, você buscar uma orientação, buscar uma ajuda. Até brinquei na outra live, vou falar aqui agora. A gente tem uma facilidade enorme para identificar a vida alheia, né? Mas a nossa própria vida, muitas vezes, é um processo que. E existem áreas, né? Existem áreas do nosso caráter, do nosso temperamento, que muitas vezes nos estão ocultas por alguma razão, você não percebeu, né? Então, eu sempre quando falo disso, pastor Oziel, eu me lembro de uma teoria psicológica
eu usei muito ela no curso de, quando eu ministrei administração eclesiástica, aquela teoria psicológica chamada janela de Johari. Não sei se você conhece, da década de 50. Ela é muito usada no meio empresarial, né? Ela é muito usada no meio corporativo. Ela fala de áreas do nosso comportamento, algumas áreas. Aí ela vai falar da área aberta, que é aquela área que você conhece, as outras pessoas conhecem. Mas a teoria fala também daquela área cega, que é aquela área que as pessoas que estão próximas de você conhecem, mas você não conhece. Vou dar um exemplo meu. Para não falar dos outros, vou falar de mim, né? Eu, eu me lembro de uma vez ter conversado com uma pessoa da minha família, e ela é muito franca, né? E ela falou assim, Rony, você às vezes é grosseiro com a gente. Você às vezes fala assim de uma forma, eu já percebi que isso é o seu jeito. Eu falei, não, eu não sou assim. Ela falou, não, você é assim. Ela falou, não, não sou assim, eu não me vejo dessa forma. Ela falou, mas você é, quer um exemplo? Eu falei, pode falar. Aí ela começou a citar, depois ela citou outro exemplo. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? Então, assim, eu não tinha me dado conta, né? Então, veja, o diálogo com essas áreas de conhecimento, pastor Osiel, ajuda você justamente a perceber e caminhar no melhoramento do próprio eu, né? Caminhar no melhoramento da sua própria subjetividade, da sua própria condição psicológica. Então isso é fundamental. Infelizmente a gente ainda convive com tabus, né? A gente não tem problema nenhum em procurar uma ajuda médica quando o problema é físico, mas se a gente está passando por um problema psicológico, não, porque psicanalista é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido, essas caricaturas, né, sociais que a gente tem. E na igreja, então, a gente tem no aspecto religioso, não, porque isso é espiritual, não está orando, precisa orar mais, o que só piora o quadro de pessoas que estão, por exemplo, como você citou muito bem, em depressão. Você imagina uma pessoa que está em depressão, a pior coisa que você pode dizer para ela, não, você está nessa situação porque você quer. E a gente ouve isso, né? Você imagina, você chegar para um depressivo e falar uma barbaridade dessa. Então, esse diálogo e ajuda, inclusive, pastor Uziel, a trazer esse esclarecimento, né, para acabar com essas caricaturas, acabar com essa, né, porque mesmo que você não esteja numa condição, vamos tomar o exemplo aqui da depressão, que nós estamos falando, né, mesmo que você não esteja na condição de um depressivo, mas você ter a informação é importante, porque isso te habilita a tratar adequadamente quem está passando por isso, né, a que você não profira palavras que vá ferir essa pessoa ainda mais, né? A pessoa já está sofrendo. E a gente poderia colocar aqui, pastor Zé, uma série de outros casos, de outros exemplos, que são tratados de forma reducionista, né? De forma inapropriada, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento. Né? Sim, é verdade, é verdade. E às vezes há pessoas que têm o problema, mas às vezes não conseguem nem nomear, né? Eu acho Uhum, que eu tenho depressão. Ela nem consegue nem nomear isso. De tanto verdade. medo, de tanto tabu que essas questões vão surgindo assim na vida dela, né? Então, e eu acredito Exato. também, professor Ney, que um dos grandes problemas que a gente fez, principalmente assim na modernidade, foi fazer essas cisões, né? Não, isso aqui é Uhum. intelectual, aquilo é racional, isso é do campo da Compartimentalizou, né? isso, né? Então, a gente precisa resgatar essa maneira de enxergar o todo da vida, né? Ou seja, né? Uhum. Enfim, acho que a ideia é essa, tentar ir relacionando a teologia com as outras ciências, com a psicologia, com a psicanálise, enfim, eu acho que esse é um bom caminho, né? Pastor Osiel, eu defendo muito o seguinte: cada disciplina tem o seu status próprio, né? Cada área de conhecimento. A teologia é teologia, a psicanálise é psicanálise, psicologia é psicologia. Por exemplo, eu tenho pavor, eu vejo aí divulgações na internet, psicanálise cristã, né? Psicanálise paulina, Jesus amado. Assim, pastor, por favor, eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto, mas eu tenho pavor disso. Eu acho que são áreas. Só de ouvir esse nome eu já percebi que coisa boa não é. Então, assim, eu tenho pavor disso, né? Eu tenho pavor. Eu acho que psicanálise, ela tem o seu status teórico, né? Ela tem o seu arcabouço próprio, as suas características, mas isso não impede o diálogo. E em alguns momentos elas estão abordando assuntos que são comuns, mas ao seu modo, né? Então, a questão, por exemplo, a questão, por exemplo, da transgressão, né? Na filosofia fala-se de transgressão. Ah, na psicanálise fala-se em alguns momentos de impulso ou pulsão, né? E outros vários termos que a gente poderia colocar que na igreja nós tratamos como pecado, né? Então veja,
Cada uma trata ao seu modo, mas é esse diálogo que nos permite caminhar numa trilha de equilíbrio. Vou dar um exemplo aqui, pastor Uziel. Hoje nós temos um fenômeno que é mundial, pornografia. Pornografia, né? A pornografia é um problema hoje que, uma vez um amigo, ainda é muito tabu entre nós, né? Veja, eu não estou aqui legitimando a pornografia. Pornografia, ela é um problema sim, mas a gente aborda esse assunto assim, todo mundo faz e eu não faço, quando na verdade, ou principalmente hoje em dia, né? A maioria esmagadora dos homens e as mulheres também, porque uma em cada 4 pessoas que acessam pornografia é mulher, né? Então você vê, mas há fatores psicológicos que estão envolvidos nisso, há pulsões, há recalques, né, para falar aqui na linguagem psicanalítica. Então, quando você busca uma ajuda, quando você pode buscar uma forma de apoio. Veja, por exemplo, o pastor que não dialoga. Vamos pensar a figura do pastor. Não só o pastor, mas pessoas que ocupam posição de aconselhamento na igreja. Às vezes, pastor Oziel, o jovem, vamos pensar a figura do jovem. O jovem está lá, está com um problema com pornografia. Ele vai até o conselheiro. Aí ele chega no conselheiro, a primeira coisa que o conselheiro diz para ele, você vai para o inferno. Né? Você está em pecado. Então, assim, veja, isso é devastador, porque se o jovem está procurando a ajuda de um conselheiro, é porque ele já quer, né, se recuperar, porque ele já quer superar isso. Então, ao invés de você ajudar o jovem muitas vezes, você aprofunda o problema. Justamente a pessoa faz isso por quê? Porque ele não dialogou, ele não buscou entender, ele não buscou olhar. Né? Uma vez um pastor conversando comigo, ele falava de um membro da igreja dele, um homem casado, pastor, um homem casado, com esposa, com filhos, e ele descobriu que um obreiro, inclusive, na igreja dele, ele descobriu que esse irmão era viciado em pornografia. Ele acessava todos os dias pornografia. E quando esse pastor amigo meu veio comentar comigo, pastor pentecostal, né, aquele atribulado, aquele endemoniado, aquela coisa... Aí eu tô falando assim, mas eu tô brincando, né, pastor Zé? Não estou dizendo que todo pastor pentecostal é assim, né? É só brincadeira nossa, né? E aí ele, aquele endemoniado, aquele obreiro, me traiu, né? Ele falava nesses termos, me traiu. Para ele aquilo era algo inaceitável, né? E aí eu fiz uma pergunta só para ele. Ele parou, ficou pensando assim. Eu falei assim: você já pensou na possibilidade de que a pornografia pode ser um vício, assim como o cigarro é um vício, como a bebida é um vício, e de que esse obreiro precisa da sua ajuda? Aí ele, momento que lembra dos quadrinhos que a lâmpada a lâmpada acendia, ele parou. Ele falou assim: Rony, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas você acha que isso é um vício? E aí eu comecei a citar para ele algumas obras que eu já tinha lido, inclusive, sobre o assunto. Falei de alguns casos, falei de pessoas importantes que tiveram problema com isso. Então, veja, aí você vê, pastor Zé, eu estou tentando colocar aqui de modo prático a importância desse diálogo, e aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás, para a gente produzir uma teologia que é humanizadora. Então, ao invés de você estigmatizar a pessoa e excluí-la, porque você tem o instrumental necessário, porque você leu, porque você dialogou com outros saberes, você consegue trazer essa pessoa para perto e ajudá-la, e não jogá-la fora. Perfeito, professor Ney, perfeito. Nós já estamos aqui nos nossos instantes finais da nossa live, né? Que pena. É 1 hora, né, que o Instagram ele nos permite conversar. Mas, professor Ronei, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua brilhante participação. Foi uma live muito rica, que com certeza nós teremos aí muitas outras oportunidades para estarmos juntos, para conversarmos e para falarmos de outros temas, tá? Pessoal, então você que ainda não acessou a nosso site, editorasantorini.com, lá você terá acesso a esse livro aqui, ó, A Fé Encontrando a Razão, o que há entre a ciência e a religião, tá bom? Então, visite lá o nosso site, nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e esteja nos acompanhando, tá bom? Então, um grande abraço e até amanhã. Professor Ronei, muitíssimo obrigado, um abraço. Prazer, meu pastor. Grande abraço. Prazer. Prazer.